maior em relação ao Flamengo, muito em função, Júlia Dotto, dessa polêmica de ontem lá no Barradão, que segue repercutindo bastante. Eu quero saber como é que repercutiu dentro do Palmeiras essas expulsões do lado do Vitória, essa reclamação de que o Maurício deveria ter sido expulso. É um roteiro um pouco parecido com aquele cenário do ano passado no polêmico jogo do Palmeiras e São Paulo lá no Morumbi, né, amiga? Boa tarde. Exatamente, Vini, boa tarde para você, para os amigos que nos acompanham. Lembrando que no ano passado, depois disso, o próprio Palmeiras se sentiu injustiçado, né, em função de outros lances envolvendo o clube. Então até perguntei para o Palmeiras realmente hoje de manhã se o time ia se posicionar oficialmente em relação a isso. Eles disseram que sim, devem emitir uma nota em breve, mas ainda não deram um posicionamento oficial. Depois do jogo, o técnico Abel Ferreira, ele mesmo já deu um posicionamento, né, dele, não falando pelo clube, mas falando como treinador da instituição, dizendo que o lance envolvendo o Maurício, ele entende que foi no limite, que poderia ser expulso ou poderia não ser expulso, um lance interpretativo, e os outros dois lances que geraram polêmica, a expulsão do Kaká e depois do Luan Cândido, esses lances sim foram interpretados corretamente pela arbitragem. O presidente do Vitória, o Fábio Mota, disse que o Kaká, o zagueiro do Vitória, precisou levar 5 pontos depois do lance com o Maurício, uma cotovelada que acabou gerando o cartão amarelo para o jogador do Palmeiras, o lance que o Vitória mais reclamou, né? E também que ele vai abrir uma representação contra a arbitragem desse jogo. Relembrando então rapidamente, o pivô inicial dessa história, né, o começo dessa polêmica toda foi realmente por volta dos 25 minutos, 26 minutos de jogo, uma cotovelada do Maurício em cima do Kaká, apenas cartão amarelo. 10 minutos depois, o mesmo Kaká deu um carrinho no John Arias, o árbitro Alex Gomes foi chamado ao VAR para revisar o lance e acabou expulsando o zagueiro do Vitória. E nesse mesmo lance, o Luan Cândido, outro zagueiro da equipe do estado da Bahia, fez um sinal de roubo que também gerou uma expulsão, e com 2 jogadores a menos, a partida acabou ficando condicionada. O Palmeiras conseguiu fazer valer essa superioridade numérica em campo, abriu 4-0, os 2 primeiros gols ainda no primeiro tempo com o Maurício, e depois o Ramon Sousa teve uma ajudinha do Fabiano Souza que mandou contra. No segundo tempo, o John Arias, uma bela jogada para cima do Gemerson, marcou o terceiro, e o quarto gol foi do Ramon Sousa, um chutaço numa cobrança de falta. Palmeiras que 4-0, rodada quase perfeita, considerando o tropeço do Flamengo contra o Internacional, abriu 8 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, e agora volta a atenção para a Copa do Brasil. No domingo encara o Fortaleza nas oitavas de final em casa, buscando o 5º título da competição. Vini. Valeu, Júlia Dotto, minha parceira, atualizando o noticiário do Palmeiras. Nós temos já aqui também uma nota oficial aqui do Palmeiras, é uma nota extensa, e aí eu vou ler só aqui alguns trechos, porque o Palmeiras já soltou, já divulgou essa nota. Não é a primeira vez e certamente não será a última que, em nome da verdade, precisamos combater falsas narrativas criadas para pressionar ainda mais os profissionais de arbitragem nos jogos do Palmeiras e colocar em xeque uma vitória absolutamente legítima obtida dentro de campo por nossos atletas. Segue o texto do Palmeiras, e depois o Palmeiras volta mais à frente na nota dizendo: debates e divergências são saudáveis em qualquer ambiente democrático, como no futebol. Há que se tomar cuidado, no entanto, quando opiniões distorcem os fatos e servem a interesses de terceiros. A verdade incontestável é que o Palmeiras faz uma das melhores campanhas da história do Brasileirão na era dos pontos corridos. Somos a equipe com mais gols marcados e menos gols sofridos na competição até o momento, o que comprova a competência do trabalho desenvolvido por nossos profissionais na atual temporada. Sabemos que a nossa capacidade de competir em alto nível incomoda, mas seguimos firmes e focados em busca dos nossos objetivos. Repito, a nota do Palmeiras é extensa, vocês viram aí, alguns trechos eu não li aqui na íntegra por causa do tempo, mas você pode acompanhar, e os trechos principais nós destacamos aqui. Tem a preocupação, PVC, com aquilo que o Palmeiras chama de narrativa do ano passado, que na avaliação do Palmeiras, depois das reclamações de um suposto favorecimento ao Palmeiras no ano passado, as arbitragens teriam ficado mais, se não direcionadas, preocupadas nos jogos do Palmeiras. Isso teria provocado um certo impacto. E aí o Palmeiras já solta essa nota para que neste ano a situação não se repita. Como você vê isso? Eu acho que o Palmeiras, todo mundo está falando. O Boto falou no ano passado em Salvador, no dia do jogo Palmeiras e São Paulo, que foi o grande erro recente, foi o grande erro. As pessoas ficam assim, não, que nos últimos 4 anos o Palmeiras está sendo beneficiado. E eu respondo, tá bom, me faz uma lista de 10
erros favoráveis ao Palmeiras. Aí a pessoa não manda a lista dos 10 erros. O lance do São Paulo, evidente, foi um escândalo, aquele lance do São Paulo do Tapia. A gente pode listar temos um problema de arbitragem no Brasil. Isso está claro. Está claro. Tem um roubo a favor de um clube. Isso já não é claro. Então, acho importante as pessoas dizerem, por exemplo, lista. Vamos fazer uma lista. Isso é bem valioso. Vamos fazer uma lista de os 10 jogos mais escandalosos de erros de arbitragem do Campeonato de 2026. Os 10 maiores erros do Campeonato de 25 e 26. O primeiro erro vai ser São Paulo e Palmeiras. Depois de São Paulo e Palmeiras, eu acho que de fato teve 5 lances polêmicos do Palmeiras e um inquestionável que foi pênalti, que foi o lance de Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, que o Maurício é atingido na pequena área e que não se marca o pênalti. Veja, o Palmeiras vai reclamar do lance do Gustavo Gomes com o Jorginho no Maracanã. Eu acho um lance indiscutível. Acho um lance que podia marcar o pênalti, podia não marcar o pênalti. Contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Aquele lance é um lance inquestionável. O lance, para mim, inquestionável é o lance da Vila Belmiro, que o Maurício está na pequena área e vai fazer o gol. Tanto há divergências sobre o jogo de ontem, voltando para o jogo de ontem, há divergência de opiniões, aqui o PVC tem uma opinião, o Gabriel tem outra, e entre os ex-árbitros que nós ouvimos, né, tomamos o cuidado de não ouvir apenas os ex-árbitros aqui que se manifestaram sobre o assunto, eles também têm opiniões divergentes sobre cada um dos lances, à exceção do Luan Cândido, porque aí a imagem fica muito clara, né? Sobre o lance do Maurício, o PC Oliveira, por exemplo, diz que o árbitro errou, na opinião do PC Oliveira, era um lance para cartão vermelho, considerando ali que o Vitória foi prejudicado, a entrada contundente do Maurício no Kaká. Ana Paula Oliveira também avalia que o árbitro errou, que era falta para cartão vermelho. Segundo ela, o atleta do Palmeiras deixou o braço e atingiu uma região sensível, colocando em risco a integridade física do adversário. Renato Marcília também avaliou que o árbitro errou. Defendeu a expulsão porque o Maurício, segundo ele, faz um movimento de gatilho com o cotovelo e o árbitro errou no critério. Mas Carlos Eugênio Simon disse que o árbitro acertou, ou seja, já tem uma divergência aí entre ex-árbitros, né? Ele diz que foi uma disputa de bola com uso de braço temerário, justificando apenas o cartão amarelo. Lembrando que a CBF não divulgou o áudio do VAR desse lance, porque quando não há mudança de decisão de campo, o material não é divulgado. Agora sobre o lance do Kaká. Esses 4 ex-árbitros, para PC Oliveira e Ana Paula Oliveira, o árbitro acertou, cartão vermelho correto por impedir uma oportunidade clara de gol, na opinião da Ana Paula Oliveira, do Arias, que ficaria cara a cara com o goleiro, e no caso do PC Oliveira, por atingir Eugênio Simon, disseram que o árbitro errou, no caso ele foi chamado, o árbitro deu sequência ao jogo, ele foi chamado pelo VAR, mas aí o árbitro mudou a decisão dele e aplicou o vermelho no Kaká. Marcília e Simon discordam desse cartão vermelho por essa jogada do Kaká. Então o Marcílio inclusive entende que a cabine do VAR, ele não entende por que a cabine do VAR recomendou o cartão vermelho e por isso chamou o árbitro até lá. Na expulsão do Luan Cândido, que fez aquele gesto, aí sim, esse gesto aí, tem unanimidade, os 4 ex-árbitros acharam que o juiz acertou.